Olá, meus amigos, graça e paz, boa tarde. Deus abençoe a vida de todos os meus amigos, de todos os meus irmãos, ah, na tua presença. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto sagrado sobre o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Hoje eu quero falar para vocês sobre os mistérios das duas testemunhas do capítulo 11 do livro do Apocalipse. E apenas 14 versículos, passa rápido, e eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. Algumas pessoas falam que essas duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse dizem que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Outros afirmam que essas duas testemunhas do capítulo 11 é nada mais do que Elias e Enoque, porque dizem que são as duas pessoas que estão vivas no céu, né? E eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, e de antemão eu quero dizer que eu particularmente respeito todas as posições de vistas, toda a maneira que vocês interpretam os textos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que a Bíblia Sagrada me fornece sobre o texto do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Contém apenas 14 versículos. E eu quero falar para vocês hoje sobre as duas testemunhas do capítulo 11, que é a continuação da sexta trombeta do Apocalipse. Quem são essas duas testemunhas? Vejam só, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, muito especialmente lá no capítulo de número 1, capítulo 11, verso 1 do livro do Apocalipse, eu recebi uma cana semelhante a uma vara de medir. Isso é uma espécie de um instrumento de metragem de sua época. Então chegou o anjo, dizia João. Então disse para João: levanta-te, mede o templo, que é o santuário, e mede também o altar santo, e mede também todos aqueles que neles adoram. Quando eu olho lá para o versículo de número 2 do capítulo 11, João descreve para nós dizendo: e deixe o átrio que está fora do templo. Ou seja, depois que você acabar de medir a parte interna do templo, você agora vai passar a medir a parte final. E a Bíblia diz: e não meças, ou seja, não mede. Não é para você medir, João. Não é para você medir a parte de fora do templo, porque foi dado às nações, e as nações pisarão a santa cidade por 42 meses. Essas nações que virão para pisar em Jerusalém, está apontando para as nações que será ligada à pessoa do anticristo, que por consequência virá como massacre de tribulação, dos 7 anos de tribulação na terra. Quando eu olho para o verso 3 do capítulo 11, eu vejo escrito assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, aonde que ambas profetizarão por 1260 dias, vestida de sacos de cinzas, isto é, sacos de pano, vestimenta da época. E a Bíblia é tão clara que ela está dizendo que eu darei poder. Darei poder está no futuro. Não está escrito que eu dei nem que eu dava. Está escrito que eu darei, isto é futuro. Eu darei poder às minhas duas testemunhas. Quando eu olho para o versículo de número 4 do capítulo 11, eu vejo escrito assim:
E estas são as duas oliveiras e também são os dois castiçais que estão no verbo futuro. Estão. Estão aonde? Estão diante do Deus da Terra Santa. Quando eu olho para o versículo de número 3 e versículo 4, eu vejo escrito: e eu darei poder. Futuro, eu darei. Se Deus vai dar poder, é porque as duas testemunhas do capítulo 11 não têm poder. É tanto que o verbo está no futuro: eu darei poder. Quando eu olho para o verso 4, eu vejo escrito: e as duas testemunhas são as duas oliveiras e são dois castiçais que estão. Estão no verbo futuro. Estão está no verbo futuro, exatamente como eu darei no verso 3. Estão diante do Deus da terra, isto é, estão servos do Deus da terra de Jerusalém, crentes na pessoa do Deus bendito dentro de Jerusalém. Algumas pessoas falam que essas duas testemunhas é Zorobabel e é o sacerdote Josué, do capítulo 4 do livro de Zacarias. Mas essas duas testemunhas do capítulo 11 não é nem Zorobabel e muito menos Josué no seu capítulo de número 4 do livro de Juízes. Quando a Bíblia fala que essas duas testemunhas no verso 4, elas estarão no verbo futuro, ok? Estão diante do Deus da terra. Quando fala que são duas oliveiras e dois castiçais, é bem na verdade dizer para vocês que as oliveiras é a árvore nativa de Israel. E o castiçal ou o candeeiro representa a igreja, o templo. É tanto que a Bíblia fala no livro do Apocalipse, capítulo 1, se eu não me engano, lá no seu verso número 20, a Bíblia diz que as 7 castiçais representam legalmente para 7 igrejas. Então, quando a Bíblia diz sobre as duas testemunhas, são as duas oliveiras e são 2 castiçais, representam que as duas testemunhas, elas são um tipo legal dos nativos de dentro de Jerusalém, e entre contrapartida terão acesso ao templo, terão acesso a entrar e a sair do templo esse em Jerusalém. Entre contrapartida, há também uma vertente que essas duas testemunhas são os 2 castiçais, isto é, são templos. Nós somos templos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, as duas testemunhas apontam que são servos do Todo-Poderoso, tendo seus corpos como templo, morada do Divino Espírito Santo. Quando eu olho para o versículo 5 do capítulo 11, a Bíblia diz que se alguém, ou seja, se alguns comparsas da pessoa do anticristo quiser lhes fazer mal, de sorte que fogo sairá de suas bocas e os devorará. Quando a Bíblia diz que fogo sairá de suas bocas, não está dizendo que vai ser fogo abrasador, fogo de chamas. Não, apresenta a autoridade do poder dado pelo Espírito de Deus para repreender. Autoridade vindo de Deus para repreender, para paralisar, para bloquear todos e quaisquer tipo de agentes ou de sistema da pessoa do anticristo nesse período de grande tribulação. É bem, na verdade, dizer também que o anticristo ele estará literalmente focado dentro das terras de Jerusalém, aonde que ele vai afligir, vai maltratar os hebreus no grande período fatídico chamado período de grande tribulação. E quando eu olho lá para o versículo de número 6, eu encontro 2 personagens do Velho Testamento. Que a Bíblia diz que Elias, ele orou e fez com que chovesse, tanto que a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, e Elias era um homem comum, orou e fez com que caísse chuva do céu. Tiago capítulo 5. Então o capítulo 11, verso 5, eu encontro o primeiro personagem, a saber, Elias. Tem poder para que faça chover.
Um outro tem poder para que faça o mar em sangue, de sorte quantas pragas eles quiserem. É bem natural falar para vocês também que esse elemento que fez o mar em sangue, foi das pragas, é um tipo legal de Moisés. Não tem outro na Bíblia que fez esses sinais. Mas quando eu olho para o versículo de número 5 do capítulo 11, ou capítulo 11, versículo 6, eu dou de cara com Elias e Moisés. É indiscutível. As duas testemunhas, no capítulo 11, olhando para o versículo 6, aponta para Elias e para Moisés. Mas, entre contrapartida, ainda tem mais versos no capítulo 11. Aí entra o versículo de número 7. A Bíblia diz que o versículo de número 7 está dizendo que a besta que sobe do abismo, ou seja, o poder de Satanás que será entregue para a pessoa do anticristo, lhes fará guerra, vai os vencer e os matará. E seus corpos ficarão sobre 3 dias e meio sobre a praça da grande cidade, a saber, Jerusalém, e que não poderão ser sepultados. Quando eu olho para o versículo 6, eu dou de cara com Elias e Moisés. Mas, quando eu olho para o versículo 7, acaba de cair totalmente a tese dizer que as testemunhas será uma delas Moisés. Primeiro, a Bíblia diz que Elias, o seu nome significa Javé é Deus. E é bem na verdade que Elias foi um profeta no século 9, isso antes da era cristã oriental. Quando eu vejo essa tradição bíblica falando sobre a história de Elias, é bem natural que foi sustentado pelos corvos lá na torrente de Querite de 1 de Reis, capítulo de número 17. A Bíblia diz que 3 anos mais tarde, Elias, terminado foi a seca, e depois ele vence os profetas de Baal, e em contrapartida houve um confronto dramático no Monte Carmelo de 1 de Reis, capítulo 18. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que em 1 de Reis, capítulo 19, ele descreve a sua fuga contra a ira de Jezabel e uma nova revelação de Deus vindo no Monte Horebe, no território do Sinai. Pois bem, a Bíblia fala que Elias, no capítulo 5, versículo 16 e 17 do livro de Tiago, diz que Elias era um homem comum. O que é o homem comum? Sentir emoções, sentir raiva, sentir paixões, sentir alegria, sentir tristeza. É um homem comum. Elias era um homem pecador. Elias era um homem comum, tanto quanto eu sou comum, quanto os demais são comuns. Então, quando eu olho para o primeiro personagem do capítulo 11, verso 6, que fez com que chovesse, orou e veio a chuva, obviamente, está na cara que é Elias. Mas quando eu olho para o versículo de número 7, eu não posso acreditar nessa tese que será Elias, uma da outra testemunha. Quando os meus olhos olham para Moisés, como o versículo 6 do capítulo 11, que o homem tem poder para que faça o mar em sangue e que faça as pragas quantas vezes eles quiserem, tudo bem. Não existe um outro homem na Bíblia Sagrada que fez tudo isso. É obviamente que esse do versículo 11, do capítulo 11, versículo 6, é Moisés e Elias. Isso é indiscutível. E a Bíblia fala que Elias era um cara levita. Elias veio da descendência de Levi. Elias era natural da tribo de Levi. Então aqui eu encontro um Elias da terra de Gade, da tribo de Gade, porque Gade era possuidor das terras de Gileade, e um outro era simplesmente da terra de Levi, Moisés levita. Então eu encontro um da tribo de Gade e um da tribo de Levi. Quando eu olho para o versículo de número 7, a Bíblia diz que a besta, a saber, o anticristo, vai fazer guerra, vai os vencer e vai os matar. Eu já ouvi por várias vezes algumas pessoas dizer para mim que Moisés não morreu. Moisés teve apenas um sumiço misterioso. Ora, não há mistério um sumiço misterioso na vida de Moisés. A Bíblia é muito categórica. Deuteronômio, no capítulo de número
14, não, especialmente Deuteronômio 30, eu olho para Josué, capítulo 2, verso 1, eis que o meu servo Moisés é morto. Quando eu olho para Hebreus, capítulo 9, verso 27, está dado a ordem para os homens morrerem uma só vez, segue-se a juízo. Se Moisés morreu, então acabou Moisés no cenário. Moisés não tem poder de voltar outra vez. Moisés está morto, segue-se a juízo. Isso é indiscutível. Entre contrapartida, eu encontro sobre a morte de Moisés. Vejam só, o porquê que Deus, após Moisés ter sido morto e teve o seu corpo raptado após morto, é porque Deus é inteligente, gente. Deus é extremamente inteligente. Sabe por quê? A Bíblia fala no livro de Juízes que Satanás está procurando, Juízes verso 9, Satanás discutindo com o anjo sobre o corpo de Moisés, querendo saber o corpo de Moisés. Mas para qual interesse teria Satanás com o corpo de Moisés? Ora, é muito fácil. Para um Deus que falou para Moisés que eu estou te colocando como Senhor e guia do povo, para que conduza o povo de Israel até Canaã, quando Moisés subiu no monte para orar, ficando lá 40 dias e 40 noites, Satanás entrou no coração do povo e o povo nessa feita persuadiu a cabeça de Arão. Arão, o irmão de Moisés. Mas para quê? Para que fizéssemos um Moisés morto. Porque para adorar um bezerro e adorar Moisés, é muito melhor adorar o cadáver de Moisés do que adorar um bezerro. Por isso que Deus, na sua extrema inteligência, ele levou o corpo de Moisés morto. Culto a mortos jamais é aceitável perante os olhos do Todo-Poderoso. Quando eu olho para Mateus capítulo 17, você vai me dizer, não, pastor, mas Mateus capítulo 17 fala que Moisés apareceu com Elias conversando com Jesus. Sim, é bem na verdade que também Mateus capítulo 17 não foi real. Apenas uma visão de Mateus capítulo 17 não foi real. Apenas uma visão que Deus permitiu que Pedro, Tiago e João vissem a mesma descido com Elias para conversar. A Bíblia fala que Moisés é um tipo legal, presta atenção nisso. Moisés, ele é um tipo legal de Tessalonicenses capítulo 4. Assim cremos que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isto é, Moisés representa todos os crentes mortos na pessoa bendita de Jesus, dorme, e Deus os tornará a trazer com ele. Com ele quem? Com Jesus, para buscar a igreja. Então Moisés, no monte de Mateus 17, é um tipo legal de todos os crentes que mortos foram dormir no Senhor. Que a Bíblia diz, quando Jesus buscar a igreja, vai vir acompanhados todos os salvos mortos que dormiram, que estão dormindo com o Senhor. Este Elias que apareceu em Mateus 17 é um tipo legal de um translado. Elias transladou-se. Elias morava em Samaria, transladou-se em um redemoinho. Isso representa que a igreja que habita nessa terra, ela vai ser transladada para morar nas dimensões eternas. Esse aí é o motivo de Mateus capítulo 17, me dá para mim o entender sobre Elias e Moisés aparecendo para conversar com Jesus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que essas duas testemunhas, elas não podem ser Elias e Moisés. Aí você me pergunta assim, mas pastor, mas quem serão essas duas testemunhas do capítulo 11? É muito fácil. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 11, no versículo de número 4. As duas testemunhas estão aonde? Diante do Deus da terra. Estão no verbo presente. Estão no verbo presente. Então, quando eu olho para essa parte que eles estão no verbo presente, eu vejo que as duas testemunhas,
serão tiradas do meio do capítulo 7 do livro do Apocalipse. Mas por que do capítulo 7? Porque a Bíblia fala que no capítulo 7 do Apocalipse, 144 mil hebreus vão ser assinalados por Deus para que não sejam mortos de imediato pela pessoa do anticristo no grande ataque fatídico no período de grande tribulação. Então o capítulo 7 me mostra 144 mil hebreus, mil judeus que serão assinalados e protegidos por Deus. Então essas duas testemunhas, conforme o capítulo 11, verso 4, estão no verbo presente neste exato momento dentro de Jerusalém, que será tirado do meio dos 144 mil do capítulo 7. Tem poder, vai ter o poder dado por Deus, o que teve o Elias. Será tirado da tribo de Gade, outro será tirado da tribo de Levi. O que vai ser tirado da tribo de Gade representa o Elias. Outro vai ser tirado da tribo de Levi, representando Moisés. Um detalhe importante que você depende a saber. Aí você me disse, não, pastor, mas as duas testemunhas que vai ser tirada do capítulo 7 não fez chover, muito menos fez com que profetizasse sobre mar em sangue e pragas. É claro que não fizeram. Mas você também esqueceu de ler o capítulo 11, verso 3. E eu darei no futuro o poder para as duas testemunhas. Isto é, se Deus vai dar poder, é porque as duas testemunhas tiradas do capítulo de número 7 não tiveram o poder que teve Moisés e muito menos que teve Elias. Então essa aí é uma das mais veracidades, mais real de todos os textos. A Bíblia diz que eu darei no futuro poder para as minhas duas testemunhas. Se eu vou dar, é porque as duas testemunhas que vai ser tirada do capítulo 7 não tiveram poder. Beleza. Aí você me pergunta assim, pastor, mas a Bíblia fala que tem duas pessoas vivas no céu, a saber Enoque e a saber Elias. Ora, deixa eu ser sincero para vocês. Eu respeito todo tipo de visão teológica. Agora, uma coisa que eu não consigo ver é a possibilidade de Enoque e Elias estar no céu vivo, sem ter provado a morte. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, no verso de número... Gênesis, capítulo 5, muito especialmente no versículo de número... no versículo de número 17, a Bíblia diz depois de Caim. Veja só, o sétimo depois de Caim foi Enoque. E esse mesmo Enoque que foi transladado, que foi mudado de endereço. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque andou com Deus e Enoque foi transladado para não ver a morte. Vejam só, Judas 14 fala que Enoque passou a ser profeta. E quem é que quer conviver com o profeta que denuncia seus erros e pecados? É bem natural a Bíblia dizer que Enoque foi o sétimo depois de Moisés, ou depois de Adão. Então Enoque passou agora a profetizar para todas as suas linhagens. Ora, a Bíblia fala no livro de aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. A Bíblia diz que pela fé Enoque foi transladado para não... Procurando Enoque. Estava procurando Enoque para quê? Para matá-lo. Deus, por ser onisciente, sabedor do amanhã, vendo que Enoque estava para ser morto, Deus tirou Enoque do ciclo de sua parentela para não ser morto. Tanto que no capítulo 11, verso 5 de Hebreus, aparece alguém procurando Enoque. Capítulo 11, verso 5 de Hebreus. E Enoque foi transladado para não ver a morte, e Enoque não foi achado. Se Enoque não foi achado, então tinha alguém procurando Enoque. Se me falar para mim que Enoque foi para o céu vivo, sem provar a morte, é só alguém me explicar. O mesmo capítulo 11, versículo de número 13. E todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Quem morreram na fé? Todos do capítulo 11 do livro de Hebreus. Então a Bíblia fala que os heróis da fé do livro de Hebreus morreram. Não está escrito no capítulo 11, verso 13 de Hebreus. E todos estes, menos Enoque,
Não, Enoque está incluído no pacote daqueles que morreram no capítulo 11 do livro 13, no capítulo 11, versículo 13 de Hebreus. E todos estes morreram pela fé. Então Hebreus capítulo 9 diz que uma vez morto segue-se a juízo. E está ordenado a morrer uma vez. Então eu vejo pelos textos bíblicos que Enoque, ele não foi para o céu vivo, conforme algumas pessoas deduzem, ou como que algumas pessoas tentam interpretar a Bíblia do seu bel prazer. Quando eu olho para a pessoa de Elias, em 2 de Reis, no capítulo de número 2, verso 1, e até o verso 11, a Bíblia diz que Elias, ele foi elevado ao céu. O que é elevar? É transladar. A lei da transladação. O que é a lei da transladação? É mudança de localidade. É mudança de localidade. A doutrina da transladação. Mudança de localidade. Isto é, Elias habitava em Samaria, nas terras de Tibé, nas terras de Samaria. Se Elias morava nas terras de Samaria, isso quer dizer que Elias morava dentro de Israel. Beleza? Mas a Bíblia fala que Elias, ele foi transladado. A Bíblia é tão categórica que está dizendo que Elias foi transladado ao céu, não para o céu. É verdade dizer para vocês que o ao é a contração da preposição da letra A, que mais o artigo o, que determina ir ao céu, acima da cabeça e não para o céu. E por que também não lembrar vocês que a Bíblia diz, no capítulo 11, no capítulo 2 de 2 de Reis, verso 13, a Bíblia diz que Elias, ele entrou no redemoinho e foi separado de Eliseu através de um carro de fogo e entrou no redemoinho e subiu ao céu. Gente, deixa eu ser sincero para vocês, gente. Redemoinho não passa acima das nuvens. O redemoinho, ele é da nuvem para o solo. Redemoinho não tem poder para passar acima das nuvens. Se a Bíblia diz que Elias entrou no redemoinho e foi conduzido ao céu, para que céu o redemoinho levou Elias? É bem na verdade que temos 3 céus. Atos capítulo 7 fala, Estevão, quando estava sendo morto, ele viu 3 céus. Se o redemoinho não passa acima das nuvens, para que céu o redemoinho levou Elias? Nós temos que conversar acerca disso. Eu não posso imaginar e muito menos acreditar que um redemoinho que não passa acima da nuvem pegou Elias da terra de Samaria e levou Elias vivo para o céu. Sendo que Tiago, lá no capítulo de número 5, Tiago disse que Elias era um homem comum. Gente, se a Bíblia está dizendo que Elias era um homem comum, como pode um homem comum, munido de erros, de pecados, de falhas, por mais que era um homem consagrado, mas era humano? E do ser humano você é sabido que é erros e pecados. A Bíblia diz que o pecado e a morte entrou pelo mundo através de Enoque, que foi para o céu vivo sem provar a morte. A Bíblia fala que Cristo é o primeiro, é a cabeça, é a primazia dentre os mortos. Então eu não acredito nessa possibilidade de me encontrar um Elias e um Enoque vivo no céu. Se falar para mim que Elias foi para o céu vivo sem provar a morte, como que alguém me explica 2 de Reis, no capítulo 3, no versículo de número 11, ou 2 de Crônicas, capítulo 21. A Bíblia diz que o rei Josafá, que era o rei de Jerusalém, ele teve um filho chamado Jorão. Jorão matou todos os seus irmãos para não dividir o trono de Jerusalém com eles. E a Bíblia fala, no 2 de Crônicas, capítulo 21, que apareceu uma carta escrita pelas mãos do profeta Elias a entregar para o rei Jorão. Lembrando que Jorão era rei de Jerusalém e Elias era profeta de Samaria, profeta lá de Israel. Se Elias apareceu dentro de Jerusalém escrevendo uma carta para Jorão, isso é óbvio que a Bíblia diz que o redemoinho transladou Elias de dentro de Israel, levando-o até Jerusalém, e ali escreveu uma carta para o rei Jorão.
É bem na verdade também dizer para vocês que esse fato de Elias escrever uma carta em Jerusalém para escrever para o rei Jorão, é na verdade dizer que em 2 de Reis, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que Jorão foi filho de Acabe e ele reinou por 12 anos em Samaria, aonde que foi exatamente o mistério do translado de Elias. E a Bíblia também diz que lá em Jerusalém reinou também um outro Jeorão, que era filho de Josafá. E a Bíblia fala em 2 de Crônicas, capítulo 21, verso 5, que aparece Elias em Jerusalém escrevendo uma carta para o rei Jorão dentro de Jerusalém. E isso está em 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo de número 6. A Bíblia diz que Jorão, o filho de Acabe, lá em Samaria, na época do translado de Elias, reinou por 12 anos em Israel. E a Bíblia diz que Jeorão, filho de Josafá, ele reinou por apenas 8 anos. 8 anos dentro de Jerusalém. Então você pega 12 do reinado de Jeorão em Israel, com 8 do reinado de Jeorão dentro de Jerusalém, é uma totalidade de 20 anos. Então a Bíblia fala que nesse período de tempo foi exatamente no mesmo período do translado do profeta Elias. Elias entrou no redemoinho. Então, quando eu vejo essa carta escrita por Elias no capítulo de número 2 de Crônicas, capítulo 21, então eu vejo isso de maneira muito clara, muito interessante. Então eu vejo pelo texto bíblico que Elias não foi para o céu vivo, como diz muitos, porque redemoinho não passa acima das nuvens. Se redemoinho não passa acima das nuvens, isso quer dizer que Elias ele entrou no redemoinho e ele foi então transladado. Teve então uma mudança de localidade. Não pergunte para mim, pergunte para quem entende do texto. Veja o que Jesus responde para isso. João, capítulo 3, o próprio Filho de Deus. Então Jesus é muito claro ao dizer para nós que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu, a saber, o próprio, a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz que Cristo é a cabeça do corpo e a primazia dentre os mortos. Se Cristo é a cabeça do corpo e a primazia dentre os mortos, isso quer dizer que Cristo é o primeiro a morrer, ressuscitar e não morrer outra vez. E logo em sequência foi assunto ao céu. A Bíblia fala em 1 de Crônicas, no capítulo 15, versículo de número 23, a Bíblia diz que morrendo ressuscitou, não morreu outra vez, isto é, e foi o primeiro a subir aos céus. A Bíblia fala que Cristo é a primazia dentre os mortos. Tem um texto interessante no livro de Hebreus, capítulo 11, 39 a 40, diz que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa, ou seja, não conheceram a pessoa de Jesus, porque Jesus é a promessa de Deus. E quando eu vejo esses textos sagrados, eu vejo com muita evidência que as duas testemunhas do capítulo 11 não é Moisés, como muitos dizem, muito menos Elias. Muito menos será o Enoque e muito menos será o próprio Elias, porque pela luz da Bíblia Sagrada eles tiveram que morrer. Porque se o próprio Jesus morreu, então Elias e Enoque também tiveram que provar a morte. Aí você me pergunta, pastor, se Elias e Enoque morreu, aonde estão os corpos? Ora, irmão, se eu não sei aonde que está o corpo de Maria, a localidade do corpo de Maria, eu vou lá saber da localidade do corpo de Enoque e de Elias. Agora, a única coisa que eu sei pela veracidade da Bíblia Sagrada é que a Bíblia é muito categórica a ponto de afirmar para mim com muita veemência em Hebreus capítulo 11, versículo de número 13, e todos estes morreram pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 13 mostra claramente a morte de Enoque e a Bíblia fala com muita cautela sobre a morte, sobre a transladação de Elias em 2 de Crônicas capítulo de número 12, verso 21 e fala sobre o 2 de Reis capítulo de número 3.
E quando eu vejo a Bíblia dizendo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, a Bíblia fala muito clara, assim também a morte passou a todos os homens, todos, inclusive Jesus. Todos os homens, todos. A Bíblia fala em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23, porque assim todos morrem em Adão. Adão entrou, cometeu o pecado e a morte passou a habitar sobre todos os homens. Repito, inclusive Jesus, o Filho de Deus, que não te para, a ponto de dizer para mim com muita propriedade de causa, que o salário do pecado é morte. E Elias e Enoque eram pecadores, claro, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado já comete um pecado. Então, pela luz da Bíblia Sagrada, essas duas testemunhas do capítulo 11 será tirada do meio dos 144 mil do capítulo 7. Um da tribo de Gade para representar o Elias, que era tisbita, outro da tribo de Levi para representar Moisés, que era levita. Fica aí a dica, paz e graça, Deus abençoe a todos.